Olha só, queridos irmãos, eu quero convidar você agora para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 5. Nós vamos ler o verso 16 e o verso 17. João capítulo 5, verso 16 e o 17. E o texto vai aparecer aí na tela também. João 5,16. Pode colocar na NAA, Paulo, na versão NAA, que é a que eu estou usando aqui, a Nova Almeida atualizada. Isso, né? E os irmãos podem acompanhar aí o texto que diz assim: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. E o que ele fez no sábado? Ele curou um paralítico. Aquele paralítico no tanque de Betesda. Ele tinha curado aquele paralítico no dia de sábado. Verso 17, então os judeus o criticavam porque ele fazia essas coisas no sábado. Vamos ler juntos o verso 17, irmãos. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém, irmãos? Hoje pela manhã nós começamos a conversar um pouco sobre a doutrina da providência de Deus. Começamos a conversar sobre isso no culto pela manhã e eu quero desenvolver um pouquinho mais essa reflexão agora aqui no culto da noite. A doutrina da providência de Deus. O que é isso? O que é a doutrina da providência de Deus? É um capítulo da teologia que estuda a ação contínua de Deus na criação. Isso é a providência de Deus. Um teólogo chamado Millard Erickson, ele diz assim, que a providência de Deus significa a sua ação contínua para preservar sua criação e conduzi-la aos seus propósitos. Deus tem propósitos para a sua criação, e aí Deus ele age no meio da sua criação, ele age sobre toda a sua criação para preservar e para conduzir a sua criação conforme a sua vontade, os seus propósitos que ele tem para toda a criação. E isso nós começamos a conversar hoje de manhã, e porque a palavra de Deus, queridos irmãos, ela revela que Deus, ele criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Amém, irmãos? Deus é o criador de tudo. E a palavra de Deus diz que no sétimo dia, em 6 dias, Deus criou todas as coisas. E o que ele fez no sétimo dia? O que ele fez no sábado? Ele descansou. Só que o texto que nós lemos em João 5, no início do culto, Jesus diz assim, que o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então a pergunta é, se Gênesis fala que Deus descansou no sábado, no sétimo dia, e Jesus diz que no dia de sábado ele agia, ele fazia aquelas coisas, porque o pai dele trabalha até agora, será que temos uma contradição aqui? E a palavra de Deus diz que não. Do que Deus descansou no sétimo dia? Deus descansou de continuar criando, mas ele não descansou de agir sobre a sua criação. Então Deus descansou de continuar criando, mas ele continua agindo para preservar e para governar todas as coisas. Por isso é que Jesus diz que o meu pai trabalha até agora. É muito curioso, quando a gente pega o relato da criação, quando diz que Deus descansou, no sétimo dia ele descansou, porque o sétimo dia é o único dia da criação que não terminou. Você sabia disso? Todos os outros dias da criação, a Bíblia diz assim, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Foi a tarde e a manhã do segundo dia. Foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E assim sucessivamente até o sexto dia. Aí ele disse, foi a tarde e a manhã do sexto dia. E aí chegamos no sétimo dia
E nesse dia Deus santificou, Deus abençoou e ele descansou. Mas não se diz ali no texto, foi a tarde e a manhã do 7º dia, porque o 7º dia não terminou. Conforme a teologia, meus irmãos, nós estamos vivendo no 7º dia da criação. O 7º dia da criação vai ter um fim. Quando Jesus voltar, no dia do Senhor, o 7º dia da criação vai chegar ao fim. Mas por enquanto, nós estamos agora vivendo no 7º dia da criação, que é o sábado de Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. Então, toda a história humana, tudo que acontece, acontece neste sábado, neste 7º dia, porque ele não terminou. E aí diz que nesse dia, que é o dia que essa era que nós estamos vivendo, é esse 7º dia, diz que Deus descansou de continuar criando, mas Jesus fala que no sábado ele continua o quê? No 7º dia ele continua trabalhando. O meu Pai trabalha até agora. Que notícia boa, né, irmãos? Nós estamos no sábado, e neste sábado, no dia que não terminou, o 7º dia, onde tudo está acontecendo, o nosso Pai, Ele trabalha até agora, e o nosso Senhor Jesus também trabalha também, amém? Essa é a isso que se refere essa doutrina da providência de Deus, de como Deus, Ele não apenas criou todas as coisas, tudo o que há, mas que Deus, Ele continua agora agindo na sua criação, para preservar e para cuidar de todas as coisas. Essa ação contínua de Deus tem dois aspectos, é a preservação e o governo. A preservação e a administração de Deus, como Ele conduz as coisas para a realização de todos os seus propósitos. Propósitos que Ele firmou já na eternidade. Isso nos consola, irmãos, porque nós sabemos que o nosso Deus vai conduzir todas as coisas conforme a sua vontade. Amém? Eu bem sei que tudo podes, diz Jó capítulo 42. E Jó aprendeu isso. Ele aprendeu isso sobre o poder de Deus. Bem sei que tudo podes e que vocês conhecem o texto? E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus vai conduzir, meus irmãos, a história para que ela chegue aonde Ele quer que ela chegue e cumpra com os propósitos que Ele tem. E nós vimos isso já de manhã, a preservação e o governo de Deus, nós vimos como isso acontece. E hoje de manhã nós vimos mais especificamente, então, sobre esse primeiro aspecto dessa doutrina aqui da providência, que é a preservação. Agora à noite, eu quero ver o segundo aspecto da doutrina da providência, que é o governo. O governo de Deus. A administração, como é que é essa ação, como é que acontece essa ação contínua de Deus, onde Ele vai dirigindo todas as coisas para que elas cumpram com os seus propósitos, no meio do mundo. Isso é importante porque às vezes a gente tem a sensação que está um caos, não tem, irmãos? Você tem essa sensação no coração? Que está tudo um caos, que está tudo uma confusão, parece que as coisas não têm propósito nenhum. Você já chegou para Deus assim em oração e falou assim: Senhor, eu não estou entendendo nada. Por que, Senhor? Você já fez essa pergunta? Por que, Senhor? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que o Senhor permite tais coisas? Coisas que às vezes nos deixam confusos. E aí nós chegamos nesse ponto então de refletirmos nesse aspecto da providência de Deus, então, que é o segundo aspecto, que é o seu governo. Deus age continuamente, meus irmãos, no meio de todas as coisas, para garantir
que seus planos e propósitos eternos se realizarão. Amém? Às vezes é difícil de acreditar nisso, né? Especialmente com tanta maldade, especialmente com tantos planos malignos que a gente vê, pessoas planejando maldades, enfim, tanta coisa acontecendo, e a gente, às vezes é difícil da gente confiar de que Deus, de fato, Ele age continuamente para garantir que seus planos e propósitos eternos se realizarão. Mas é isso que a palavra de Deus ensina, irmãos. Nada fica fora do alcance do governo de Deus. Nada. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 103, 19. Salmo 103, verso 19. Vamos ler juntos esse versículo? E aí assim, quando você estiver assim com a tua fé, às vezes pequenininha, você estiver confuso e no meio de tanto ataque assim, decore esse versículo e fala ele no teu coração. Vamos ler juntos? Nos céus... Amém, irmãos? Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono. O trono de Deus é irremovível, está estabelecido de modo absoluto. E o seu reino domina sobre tudo. Nada fica fora do alcance desse governo de Deus. Nada em todo o universo está fora do controle providencial de Deus. Nada. A ação governadora de Deus, meus irmãos, ela é universal. Ela inclui aquilo que é bom e aquilo que é aparentemente mal. Ela inclui tudo. Não há limites quanto a quem ou o que Deus pode usar para realizar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não há limites sobre o que Deus pode usar, sobre quem Ele pode usar, sobre quais circunstâncias Ele pode transformar para que aquilo então venha a cooperar para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito, para o bem e para a realização dos seus propósitos. Não há limites com aquilo que Deus pode usar, transformar, tocar, mexer no seu governo soberano para o cumprimento da sua vontade. E a Escritura inteira, irmãos, ela é riquíssima nesse assunto da providência e de como Deus age. Hoje à noite eu quero deixar assim só 5 exemplos, amém? 5 exemplos que eu queria deixar aqui de como o domínio de Deus se realiza na história, como o domínio de Deus opera na história, para que você possa sair daqui hoje com o teu coração um pouco mais descansado e seguro no Senhor. Amém? Como é que isso acontece? 5 exemplos desse governo providencial de Deus. Em primeiro lugar, o governo providencial de Deus opera sobre os poderosos e os governantes de toda a terra. Amém, irmãos? O poder providencial de Deus, ele ele alcança inclusive todos os governantes e todos os poderosos da terra. É o que a palavra de Deus nos dá essa segurança. Todos. Ele é o rei de quem? Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Olha o que diz Provérbios 21:1. Provérbios capítulo 21, verso 1. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este o dirige para onde quiser. Amém, irmãos? É o que a palavra de Deus nos ensina abundantemente. Deus queria cumprir os seus propósitos e ele foi lá e endureceu o coração do faraó. Amém?
Endureceu o coração. A Bíblia simplesmente afirma isso. Ela não discute, ela simplesmente diz que Deus domina sobre todos os reis. Ele dirige o coração dos reis conforme Ele quer. O salmo messiânico é um salmo que fala do Messias, salmo profético, salmo de número 2, versos 2 e 4, a segurança agora que Jesus tinha, salmo 2, versos 2 e 4, 2 ao 4, essa é a segurança que o nosso Senhor Jesus tinha quando Ele viveu na terra. Os reis da terra, diz o salmo, fazem o que, irmãos? Se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido ali era o Senhor Jesus. Eles se levantam e eles conspiram dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Vamos ler juntos agora a resposta de Deus, o verso 4. Aquele... O Senhor dá risada dos planos perversos dos poderosos. Você está com medo de que gente poderosa faça planos contra a sua vida, contra todos? Você tem medo, irmão? Porque às vezes eu tenho medo. A gente nunca sabe o que pode dar na cabeça de um poderoso. Mas ele tem limites. Acima dele está o nosso Deus. E eles muitas vezes fazem planos perversos e o Senhor ri deles. No céu, é o que diz aqui a palavra de Deus. E nós poderíamos dar muitos exemplos das Escrituras. O faraó, rei do Egito. O rei Herodes, quando tentou matar Jesus. O Salmo de número 2 se cumpriu na vida de Jesus, quando o rei Herodes tentou matar com seus planos perversos, e ele não pôde fazer isso. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, os homens mais poderosos da terra, eles tiveram que se prostrar diante do nosso Deus. Os reis Ciro, Xerxes e Artaxerxes. O imperador César Augusto, ele baixou um decreto de um recenseamento. Mal imaginava ele que ali Deus estava operando para cumprir os seus planos. Amém? Porque graças ao seu decreto, José e Maria foram para Belém, porque o Messias tinha que nascer aonde? Em Belém. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, como Deus ele age e como Deus, a palavra de Deus diz que Ele governa. E nós precisamos descansar o nosso coração nisso. Deus ele governa sobre os governantes bons e os maus também. Não há limites para o governo de Deus. Ele governa sobre todos. Deus levanta e abençoa governantes. Deus levanta pessoas para abençoarem nações. José do Egito, levantado por Deus para ser governador do Egito. Davi, o rei Davi, o maior rei da história de Israel. Daniel na Babilônia, governador da Babilônia, profeta, homem de Deus, pessoas levantadas por Deus para serem seus instrumentos no governo também dessa terra. E os maus que se levantam, muitos maus que se levantaram, homens poderosos e malignos que foram contra Deus e contra o seu ungido, mas a palavra de Deus diz que eles nunca puderam impedir Deus de agir. Amém? Nunca, jamais. Então, esse é o primeiro exemplo, como esse governo providencial de Deus opera. O segundo exemplo é que o nosso Deus opera, e não há limites para Ele, nos elementos da natureza. Quantas e quantas vezes na Escritura se diz que Deus usou elementos da natureza para também governar, dirigir e realizar seus propósitos. E a gente vê esse poder. A gente vê isso no próprio Senhor Jesus. Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado. Marcos capítulo 4, verso 39.
Marcos 4, verso 39, quando Jesus e os seus discípulos estavam passando por uma grande tempestade, eles estavam num barquinho no meio do mar, os discípulos desesperados. Não vou nem perguntar aí para quem está desesperado no meio da tempestade, né? Mas se você está desesperado no meio da tempestade, eles estavam, e aí diz o texto aí, Marcos 4, 39, que Jesus fez o quê? Jesus e ele, despertando, fez o quê, irmãos? Repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento falou assim: foi isso que o vento fez? O que o vento fez? O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Bem calmo. Amém, irmãos? Não é impressionante isso? Como o nosso Deus tem esse domínio, esse controle sobre todas as coisas. Nós vemos isso de muitas maneiras em Jesus. Na história da pesca maravilhosa, quando Pedro e os seus sócios pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E aí Jesus disse assim: vamos, faze-te ao largo para pescar. E Jesus falou: joga a rede ali, ó. Joga ali, Pedro. E Pedro jogou a rede. O que aconteceu? Pegou a maior pesca da sua vida. Porque o Senhor tem esse domínio, irmãos. E nós podemos confiar que Ele tem essa administração, Ele opera através desses elementos. Tem uma história singela do Evangelho, quando foram cobrar impostos, né, de Pedro, e o imposto do templo, que era um imposto pequenininho assim, e aí eles estavam sem dinheiro na carteira, né? Naquela época não tinha Pix ainda, né, irmãos? Então assim, estava sem, era só na moedinha, né? E aí eles não tinham como pagar aquele recurso. Aí Jesus fala para Pedro assim: faz assim, ó, vai ali no mar da Galileia e joga o teu anzol lá e pesca um peixe. Porque eu sei, na minha soberania, que tem um peixe que está entalado com uma moeda aqui. O peixinho, coitado, está entalado. Vai lá e pesca, Pedro, e aí você vai achar a moeda e você paga o teu imposto e o meu. Pedro foi, o que aconteceu? Não é incrível isso? A gente lê isso assim com uma banalidade. Eu, quando leio isso, irmãos, eu me choco. Porque esse é o grau da soberania do nosso Senhor. Ele sabe o peixinho que está entalado, e aí ele joga o anzol, e é exatamente o peixinho entalado, porque o peixinho entalado não era para pegar o anzol, não é verdade? Já está entalado, coitado. Mas é justamente aquele peixe que vem, que pega, e tudo se realiza conforme essa presciência e determinação do Senhor. Esse é o nosso Senhor, e Ele nos ama. É esse Senhor que nós servimos. Este é o Senhor que está todos os dias conosco até a consumação dos séculos, irmãos. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sua soberania, isso é providência de Deus, e nós poderíamos dar muitos e muitos exemplos de como o seu governo providencial opera sobre os elementos da natureza também. Mais do que isso, o seu governo providencial, em terceiro lugar, opera sobre o que nós chamamos de acaso. Quem acredita em acaso aí? Coincidências. A gente fala que não tem coincidência, tem cristocidência, não é verdade? Né? Mas da nossa perspectiva, quantas coisas da nossa perspectiva humana, elas são simples imprevistos, são coincidências, são acasos. Mas naquilo que nós chamamos de acaso, do nosso ponto de vista, até ali há governo de Deus. Até ali a soberania de Deus opera. E a palavra de Deus nos ensina isso em tantas histórias e de tantos modos. Mas eu queria deixar aqui apenas 2 exemplos disso na palavra. Primeiro, Elias, a história do profeta Elias e do rei Acabe. Você sabe que o rei Acabe foi um dos piores reis de Israel, um dos reis mais malignos. E ele, através da sua esposa Jezabel, que era maligna em dobro, ele pegou uma vinha de um homem chamado Nabote. Pegou para ele roubou a vinha e matou Nabote, o rei Acabe.
E aí nós vemos 1 Reis 21:19. Deus vê isso, Deus vê tudo isso acontecer, aí Deus manda o profeta Elias falar com Acabe. Deus disse assim: fale com ele, falando para Elias, fale com Acabe, dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança, você matou Nabote e pegou a vinha dele. Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. E aí vem uma palavra de juízo sobre Acabe, porque não pensem os perversos, que Deus não está vendo as suas perversidades. Existe um Deus reinando, e Deus é amoroso, Ele é paciente, mas a medida da iniquidade se completa, e quando ela se completa, o juízo de Deus vem. E isso aconteceu com esse rei maligno. E aí vem essa profecia: os sangues, os cães lamberão o seu sangue, né? Onde eles lamberam o sangue de Nabote, porque Nabote foi jogado e humilhado ali, desprezado no chão daquele território. Aí passa um tempo. No capítulo seguinte tem uma batalha entre Acabe, junto com Josafá, rei de Judá, contra os sírios. E aí no meio dessa batalha, olha o que acontece, irmãos, olha como a palavra de Deus, olha o que ela diz, 1 Reis 22:34, 1 Reis 22:34, vamos ler juntos agora, o que acontece? Então, um homem entesou o arco e... só agora, sublinha aí na sua Bíblia, atirando ao quê? Um homem, no meio da batalha, ele entesou o arco e fez o quê? Ele jogou para cima, jogou ao acaso. Olha o acaso aí, olha as coincidências, né? Vamos continuar lendo? Atingiu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. E naquele dia ele morreu, e quando eles lavaram o sangue do carro dele, os cães vieram e lamberam o seu sangue. Olha como o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Havia uma palavra de Deus, e aí como a direção de Deus se completa em algo que é o quê? Acaso. Do nada, um homem não mirou nele, um homem simplesmente jogou a sua flecha ao acaso. Mas aquilo não está fora da soberania de Deus. E Deus governa e usa isso tudo para cumprir com os seus propósitos. O acaso. Quantas coisas que a gente nem imagina, irmãos. É isso que eu quero dizer. Quantas coisas que você nem imagina e Deus está agindo por meio delas na vida e na história, na nossa história e na história do mundo. Amém? Segundo exemplo de como Deus opera naquilo que nós chamamos de acaso é a história de Ruth. Ruth e Boaz, eles foram os bisavós de Davi. Vocês conhecem a história de Ruth, né? Como é que ela junto com a Noemi, ela vem com a sogra Noemi, ela volta para Israel, ela era uma estrangeira, e ela vai viver em Israel, e aí ali ela encontra Boaz. Boaz vai se tornar seu marido, e eles vão ter que constituir família, e é dessa linhagem que vem o rei Davi. Olha a importância desse processo histórico. Mas como é que acontece o encontro de Ruth com Boaz? Vamos ler Ruth capítulo 2, verso 3. Ruth 2, verso 3. Está aí a história, está aí. Diz que ela, Ruth, está falando da Ruth agora, se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, sem querer, por acaso, ela entrou na parte do campo que pertencia a Boaz,
que era da família de Elimeleque, sem querer, por acaso. E aí o Boaz estava por ali, daí ele olhou e falou assim: quem é essa moça? E aí começa a aproximação de Boaz e Ruth, e toda a história se desenrola, e os planos de Deus vão se cumprindo, e dessa linhagem nasce aquele que viria a ser o maior rei de Israel, e também Jesus, filho de Davi, a linhagem messiânica. Não é impressionante? Mas isso tudo aconteceu no quê? Num encontro de casualidade, diz a palavra. Então veja como Deus opera, irmãos. Deus opera em todos os momentos, nós podemos confiar que Deus está operando. Em quarto lugar, que a providência de Deus opera sobre acontecimentos aparentemente assim triviais, corriqueiros, coisas que a gente não dá muita importância, mas até ali Deus está operando. Um dos maiores livramentos registrados na Bíblia começou num acontecimento bem comum. Um dos maiores livramentos registrados na Bíblia, ele começa num acontecimento que a gente poderia, entre aspas, dizer assim, um acontecimento bem bobo, bem comum, mas acaba se tornando ali o caminho para um grande livramento. Isso está lá na história da rainha Esther. Vocês conhecem a história da rainha Esther? Eu estou falando um monte de exemplo aqui, por isso que você tem que vir na IBD, né, Nelson? Tem que vir na escola bíblica, aí você vai aprender todas essas histórias, né? A rainha Esther, a escrava que virou rainha, né? E a palavra de Deus diz que havia um homem lá no reino Medo-Persa, o rei era Assuero, o nome do rei, e ele tinha um oficial, um alto oficial chamado Amã. E o Amã queria exterminar o povo de Israel, igual Hitler fez. Hitler não foi o primeiro da história que tentou exterminar o povo judeu. E Amã queria exterminar o povo de Israel. E ele manipulou o rei Assuero, para que o rei Assuero baixasse um decreto e decretasse que todos os judeus do Império Medo-Persa fossem exterminados, expulsos e executados, perseguidos, todos os judeus. E ele baixa esse decreto, o rei, manipulado por esse Amã. E aí, Deus está agindo nos bastidores, amém? Lembra que por isso que Deus ri dos poderosos no céu. Amã está lá tramando, um homem poderoso fazendo as suas tramas, e Deus está nos bastidores, agindo de um modo silencioso. Irmão, preste atenção numa coisa, às vezes você não está percebendo, mas Deus está agindo ao teu redor. Às vezes você não está enxergando, mas Deus está agindo ao teu redor. E Ele age. E aí olha como é que começa a história do livramento agora, dessa chacina que o Amã quer fazer. Sabe como é que começou? Vamos ver Esther capítulo 6, verso 1 e 2. Olha como é que começou o livramento. Esther 6, 1 e 2. Começou com a insônia. O rei ficou com insônia. Você não quer uma coisa mais boba que isso? Quem sofre de insônia aí, levanta a mão. Não consegue dormir direito à noite, às vezes aí. Só eu, ali a irmã, ali, tem umas pessoas que não conseguem. Às vezes a gente não consegue dormir, né, irmãos? A história do livramento começa aqui. Naquela noite, o rei não pôde dormir, estava com insônia. Aí não tinha tablet, não tinha celular, não tinha Netflix naquela época. Ele fez o quê? Ele chamou um servo e pediu para o servo ler um livro para ele. Estou com insônia, pega e lê um livro para mim aí. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. 3 da manhã estava o servo lendo o livro dos feitos memoráveis para o rei que estava com insônia. E achou-se escrito, o livro devia ser grande,
Mas ali eles abriram logo no capítulo que fala do judeu chamado Mordecai. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Foi o judeu Mordecai que ajudou a livrar o rei. E aí começa a se desenrolar a história do livramento. E só para você lembrar, o Amã mandou fazer uma forca para enforcar o Mordecai. Quem acabou morto na forca? O Amã. E o Mordecai e todo o povo de Deus foi liberto, recebeu o livramento. Mas eu falo para você, aonde começou? Numa insônia, momento de insônia. Você percebe, meu irmão, como Deus age e como Deus pode agir em todas as situações. E o quinto e último exemplo que eu queria deixar aqui é que essa providência de Deus, ela opera sobre os atos pecaminosos das pessoas também. Ela opera também sobre as pessoas que se rebelam, pessoas que vão contra o Senhor e contra o seu ungido. Atos pecaminosos das pessoas, e Deus transforma o mal em bem. Amém, irmãos? Famosa, talvez a história mais famosa seja a história de José do Egito. Lembra que os irmãos dele, por inveja, o venderam como escravo para o Egito. E em tudo isso Deus estava operando para transformar o mal em bem e fazer com que a vida, a bênção acontecesse através de toda aquela história. É a palavra do próprio José em Gênesis 45, verso 4 e 5, diz assim, nós podemos ler aí na palavra de Deus: E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. José não tira a responsabilidade deles. Vocês me venderam para o Egito. No capítulo 50, José diz: vocês intentaram o mal contra mim. José não diz que eles não fizeram a maldade, eles fizeram. Mas aí ele diz no verso 5: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que quem? Que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês intentaram o mal contra mim, mas misteriosamente, no meio disso tudo, era Deus que estava me enviando adiante de vocês. Era Deus operando, era Deus escrevendo certo por linhas tortas, como diz o ditado, porque nada foge da soberania de Deus. Amém, irmãos? Então, eu queria deixar essa palavra para nós, e nós poderíamos multiplicar os exemplos, mas na noite de hoje, nesse início de ano, eu queria deixar para nós aqui essa reflexão, nessa doutrina da providência de Deus. Deus não apenas criou todas as coisas, mas Ele age constantemente na sua criação. Ele age preservando e Ele age dirigindo, para que os seus propósitos se cumpram. E não há limites para o seu governo. Amém, irmãos? Não há limites para o seu governo. Deus usa todas as coisas, porque Ele é poderoso. E Ele está também, assim, governando sobre as nossas vidas, governando sobre a sua igreja, do mesmo modo. Amém, queridos irmãos? Então vamos orar. Quero orar com você, quero orar por nós. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Enquanto eles se preparam, vamos ficar em pé? Enquanto eles se preparam aqui para nos ministrar o último louvor. Vamos orar nesse momento. Fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor e descansa o teu coração nessa afirmação da palavra, da providência de Deus. Que Deus está, meus irmãos, agindo
constantemente sobre a sua criação inteira. Nada foge ao seu domínio. Ele domina sobre todas as coisas, diz a palavra, e nós podemos confiar. Muitos são os que olham para 2023 com medo, para o futuro. Confie no Senhor, confie no governo dEle, confie na direção dEle, confie na provisão que Ele dá, como nós vimos de manhã, porque o Senhor é fiel, e Ele é assim, e enquanto houver céu e terra, enquanto esse sábado da criação durar, o meu Pai trabalha até agora, e o Senhor Jesus trabalha também, e nós podemos confiar nisso. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos hoje descansar o nosso coração nessa verdade da providência do Senhor sobre toda a criação. Nós queremos descansar, Senhor, a nossa alma no fato de que o Senhor não está distante, que o Senhor não criou as coisas e se ausentou, mas que o Senhor está conosco, o Senhor é Deus conosco, e não há limites para a ação do Senhor. Não há, ninguém pode fazer com que o braço do Senhor se encolha, e nós sabemos que os propósitos e a boa vontade do Senhor vão se realizar, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Louvado seja o teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus.